Olá pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre funções contínuas, né? A gente já estudou o conceito de limite, né? E continuidade nada mais é do que uma espécie de, digamos assim, um caso particular de limite, né? Vou colocar aqui a definição, depois a gente discute alguns exemplos, né? Dizemos que f, eu vou fazer com duas variáveis aqui, mas claro, tudo vai funcionar para três variáveis da mesma maneira, né? Dizemos que f de D contido em R2, em R, é uma função contínua em um ponto AB do domínio. Aqui já muda um pouquinho, né? Eu já vou comentar isso. O ponto precisa estar no domínio. Quando a gente estudou limites, bastava que fosse um ponto de acumulação, que a gente falava lá, né? Um ponto que a gente conseguia se aproximar dele, né? Mas aqui não, aqui tem que ser um ponto do domínio, né? Dizemos que f é uma função contínua em um ponto do domínio se o limite, essa é o grande resultado aqui, né? O que a gente de fato tem que verificar, né? Que o limite da função nesse ponto é igual a f de AB, né? Então a função está definida no AB, é um número, né? Quando você aplica f de AB, isso dá um número. E o limite da função, quando você aproxima os pontos aqui do domínio, né? Ao ponto AB, então ele tem que ser um ponto de domínio e um ponto de acumulação ao mesmo tempo, está subentendido aqui quando eu escrevo esse limite, né? Eu tenho que conseguir me aproximar dele, né? Tem certos pontos, certos domínios assim incomuns, né? Aqui nesse curso a gente não fica vendo esses domínios estranhos, mas que você poderia ter um ponto, sei lá, você poderia ter um domínio D aqui, né? E adicionar um pontinho lá longe, lá, um ponto AB aqui, né? Aí como é que você vai se aproximar por pontos diferentes de AB do ponto AB, né? Ficaria uma coisa meio estranha aqui, né? Então a gente está pensando em uma situação que é um ponto de acumulação e do próprio domínio ao mesmo tempo, né? Então, quando esse limite aqui, essa é a grande, o que você tem que ter em mente aí, né? Quando o limite da função é o próprio valor no ponto, pronto, você diz que ela é contínua, né? Aqui, na verdade, com isso a gente já tem vários exemplos, né? Sei lá, qualquer função linear, assim, né? Cujo gráfico é um plano, uma coisa do tipo ax mais by mais c, né? Com a, b e c constantes, é contínua, né? Porque quando você faz o limite de xy, de f de xy, quando o seu xy vai para... Eu já usei a letra A e B, vou usar outras aqui. F de xy. Quando o seu xy vai para qualquer ponto do plano, vou colocar um x0, y0, evidentemente, isso aqui vai ser A de x0 mais B de y0 mais C, né? Que é igual à própria f no x0, y0. Né? Então, na verdade, esse exemplo aqui, eu estou pegando um caso bem simples, né? O caso de uma função cujo gráfico é um plano, né? Mas você poderia fazer isso para qualquer polinômio, né? F de x, y. Inclusive em três variáveis. Eu defini tudo para duas, mas você pode replicar essa mesma definição colocando R3 aqui ao invés de R2 e x, y, z tendendo a ABC. Né? Então, se você pega aqui f de x, y, qualquer polinômio nas variáveis x, y e z, qualquer coisa do tipo assim, a, aliás, vou colocar assim, polinômio nas variáveis x, y e z. Né? Você pega f como sendo qualquer polinômio assim, é contínuo. Na verdade, o que está por trás desses exemplos que eu estou colocando aqui, no fundo, é o fato de que quando você soma certas funções que são contínuas, né? E
multiplica certas funções que são contínuas, ou então divide certas funções que são contínuas também. Inclusive, a gente pode até colocar um outro exemplo por causa dessa propriedade, né? Que você poderia colocar assim, ó, f de x, y, z igual a p de x, y, z dividido por q de x, y, z, onde p e q são polinômios e de p e q são polinômios. Então eu posso dizer onde que a f vai ser contínua? No domínio dela, né? Você precisa eliminar aqui os pontos onde o polinômio q zera, tirar as raízes do polinômio q. Então, em todo ponto aqui do tipo x, y, z, tal que q de x, y, z é diferente de zero, né? A função f vai ser contínua. Então, por que todos esses exemplos que eu estou dando aqui talvez não está muito claro para vocês, por que são verdadeiros, né? Vocês já sabem calcular o limite, né? Se eu te desse exemplos particulares, né? Pegasse um plano aqui mesmo, né? Um polinômio ou quociente de polinômio, qualquer coisa desse tipo, vocês ficariam convencidos de que o limite é, de fato, o valor da função, né? Se eu pegasse um exemplo particular, por exemplo, é claro que o limite de, sei lá, vamos pegar aqui essa função aqui, ó, de x mais y é igual quando x, y tende a b. Isso aqui é claro que é igual a mais b, né? Como é que você pode justificar isso? Você poderia ir pela definição, mas não tem necessidade. A gente já sabe que isso aqui é exatamente o a mais b, né? No fundo, quando a gente argumentava antes, quando a gente estava estudando limite, que isso aqui é a mais b, a gente estava usando a continuidade, então estava ficando um negócio meio cíclico, né? A gente fala assim, ah, não, é claro que isso aqui é uma função contínua, né? Mas você pode pensar assim, o x é uma função contínua. Você pensa assim, só na função f de xy igual a x, e pensa num h de xy igual a y. Tanto a x, aí essa aqui é a contínua por quê? Porque isso aqui, na verdade, só depende de x, né? E a função identidade, f de x igual a x, é contínua. E h de xy igual a y também é contínua, né? Pelo mesmo motivo, é uma função identidade. Quando você soma duas funções que são contínuas, isso vai dar uma função contínua. Então, essas propriedades que a gente já tinha lá no cálculo 1, elas todas se replicam aqui. Então, não sei se vale a pena a gente ficar aprofundando e demonstrando essas coisas pela definição, porque tudo se estende bem naturalmente nesse ponto da matéria. Tem muitas coisas aqui do cálculo 2 que a gente tem certas sutilezas, né, que a gente precisa justificar com mais cuidado, mas essas coisas aqui, envolvendo continuidade dessas funções, né, não tem muito segredo. Por causa das propriedades do próprio limite, né, as coisas vão se estender para cá. É como se eu pudesse falar assim, né? Aqui era xy, né? Xy. Como se eu pudesse falar assim, que o limite de x mais y é a mesma coisa que o limite de x mais o limite de y. É uma propriedade de limite, né? E é claro que quando o x e o y vão para a b, estou fazendo essa conta aqui, estou argumentando com vocês é isso aqui. O limite de x, y indo para a b, mas se eu vou colocar só o x aqui e só o y aqui, eu não preciso me preocupar com o que está acontecendo com o y, né? Já que eu estou calculando só o limite de x. Então, eu só preciso olhar para o limite quando x tende a A, limite quando y tende a B. Ora, é claro que isso vai dar A mais B, né? Que aí vem lá do cálculo 1, essa argumentação aqui, né? Daqui para cá. Então, por conta disso, né? Que a gente está discutindo, todas essas funções elas são contínuas, por causa das propriedades de limite, né? E mais, né? A gente pode dizer o seguinte, ó. Vou colocar como uma proposição, apesar de que eu não vou enunciar com muito cuidado, depois vocês podem olhar nas notas de estudo lá que tá as coisas mais bem explicadas, né? Só para a gente avançar aqui. Se f, vamos colocar assim, só para saber que é uma função real, de i contido em R, e g de d contido em R2 em R, são tais que f é contínua
em, vamos colocar assim, um G de AB, e isso aqui é um número, né? G chega lá em R, então imagina que esse G de AB está contido aqui em I, né? Claro que a gente precisa dessa hipótese. Tá, pertence a I. Então, F é contínua nesse ponto aqui, que está lá em I, e G é contínua em AB. O que naturalmente a gente vai poder concluir? Então, o que é de se esperar aqui? Né? Que F composta com G, né? Que vai estar definido aqui num subdomínio aqui da, digamos, um subdomínio do domínio D, eu vou colocar um D0 aqui, né? Depois a gente pode, no fundo isso vai ser a imagem inversa do I aqui, né? Onde a F está definida, que cai dentro do D, a interseção entre a imagem inversa do I e do D, mas esse detalhe técnico aqui não precisa preocupar muito. Então, aliás, eu vou só vou definir, só vou escrever assim para a gente não ficar pensando muito nisso, né? Então, F é contínuo em F composta com G, né? Essa composição vai ser contínua em AB também. Então isso ajuda a gente a construir uma série de outras. O que está por trás aqui é isso, né? Você está aqui com a sua G, né? Vou desenhar bem rapidinho aqui só para a gente enxergar. Está com a sua G definida no domínio, a B está aqui dentro, né? E você está com a sua F aqui, isso aqui chega em R, né? E aí você está com a sua F aqui definida de R em R também, né? Então isso aqui chega na reta R e aqui chega numa reta R, né? Aqui eu estou supondo, de certa forma, que esse intervalo I aqui, ó, a imagem da G está caindo dentro desse intervalo I. A gente pode colocar essa hipótese para evitar problema, né? Então pronto. Aí isso aqui fica definido em D também. Aí a sua F sai desse R e chega no outro R aqui. Quando você olha para cá, para essa G, se ela é contínua aqui nesse ponto AB, a composição, que é o que vai fazer isso aqui, ó, vai sair direto daqui para cá, F composta com G, né? Ela vai ser contínua também no ponto AB, né? Então, com isso, a gente consegue construir vários exemplos, né? Por exemplo, se você pega aqui uma função desse tipo aqui, f de xy igual a raiz quadrada de alguma coisa que eu já sei que é contínua, sei lá, x quadrado mais 2x, y. A função que está lá dentro é contínua, a raiz quadrada eu sei que é uma função contínua, isso aqui é contínuo em D, né? Em D, quem que é o D? O próprio domínio da função, que são os pontos x, y, tal que o que está dentro da raiz, x quadrado mais 2xy, tem que ser maior ou igual que zero. Né? Para qualquer pontinho que satisfaça isso aqui, você teria que investigar quem são esses pontos, né? Qual que é esse domínio. Essa função aqui vai ser contínua. Por quê? Porque a de dentro é contínua nesses pontos, na verdade a de dentro é contínua em todo R2, né? E a raiz quadrada vai ser contínua para todo número positivo, né? Com isso aqui você garante que você só está avaliando a raiz quadrada em números positivos, né? Se restringindo esse domínio, então você pode concluir que essa composição, isso aqui no fundo é a composição da função que está aqui dentro, esse polinômio, com a função real raiz quadrada, né? Então você tem vários exemplos, né? Você poderia pegar f de xy igual a ln de qualquer coisa aqui, né? Do seno de x quadrado mais y quadrado, né? Isso aqui vai ser contínuo. Vai ser contínuo aonde? Em todos os pontos onde o que está aqui dentro do ln é maior do que zero, né? Os pontos x, y, tal que o seno do x quadrado mais y quadrado é maior do que zero, né? E assim vai, né? Eu não vou ficar fazendo uma série de exemplos aqui, né? Sei lá, vamos fazer só mais um. Vou fazer um com três variáveis. YZ igual, vamos pegar aqui, sei lá, o cosseno de, vamos pegar um quociente de dois polinômios aqui. X,
mais z dividido por x mais y mais z. Onde que isso aqui vai ser contínuo? O cosseno você não tem problema, você pode aplicar para qualquer número real, né? Mas aqui dentro você tem um problema. Essa função de dentro ela só vai ser contínua nos pontos onde x, y, z são diferentes de zero, né? Então essa função vai ser contínua em d igual a x, y, z, tal que x mais y mais z é diferente de zero. Então é isso, né? Com isso a gente consegue já analisar uma série de funções. Onde que vão acontecer os problemas aqui? Em funções, vamos colocar um exemplo mais complicado aqui, né? Então, em funções onde você tem a função definida por partes, né? Que aí você vai ter que de fato verificar esse limite aqui, ó. Então, por exemplo, você sabe, você pega uma função que é dada por uma expressão, em todo o R2, por exemplo, mas num ponto específico ela tem um outro valor, ela não está bem definida ali, aquela expressão, você define um valor para aquilo ali. Você precisa verificar se o limite está correto, né, para poder fazer o cálculo e ver, para poder afirmar, né, se a função é contínua ou não naquele ponto, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, essa função aqui, ó. Sei lá, f de xy igual a xy dividido pelo módulo de xy se xy é diferente de zero. Então, para todos os pontos de R2, vamos definir como sendo 1 aqui, se xy igual a 0, 0. Será que essa função aqui tem limite nesse ponto? É uma pergunta, né, natural. Será que no ponto 0, 0 ela tem limite? Se ela tiver limite, será que esse limite coincide com o valor da função, que é 1? Né? Aí, nesse caso, já não é tão direto como os exemplos que a gente fez anteriormente, né? Fora do 0, 0, tudo bem. Você pode dizer que essa função é contínua. Porque qual que é o valor do limite dessa função fora do 0, 0? É só aplicar a função no ponto, né? Por quê? Porque você tem um quociente entre um polinômio com um polinômio composto com a função módulo, que é uma função contínua, né? Então, o problema aqui é só o 0, 0, né? Vamos lá, vamos calcular isso aqui. Aliás, vamos pensar um pouco antes, né? Antes de calcular. Será que é razoável pensar que esse limite aqui sempre vai dar 1? Né? Veja, o módulo de xy é uma coisa que, por exemplo, quando xy é positivo, né, o produto de x com y é positivo, tudo bem. O módulo, vamos pensar fora do 0, 0, né? O módulo de xy vai ser o próprio xy, né? Quando o produto de xy é positivo, né? Então aqui vai dar 1, né? Vai ser uma função constante igual a 1. Nesses casos, né? Beleza, parece que o limite está dando certo. Mas tem um caso aqui que parece estar um pouco estranho, né? Que é o caso em que o, o, o produto de x com y dá uma coisa negativa, né? Se dá algo negativo, você tem que colocar menos xy aqui. E esse quociente vai dar menos 1. Sempre, né? Vai ser constante igual a menos 1. Então aqui, na verdade, isso que eu acabei de falar é uma justificativa por fato de que essa função não é contínua. Porque você já deu para ver que por uma região inteira você vai tender ao menos 1 e não ao 1 por essa função aqui, né? Como que a gente justifica isso de uma maneira mais formal, assim, né? Como que a gente coloca uma redação para isso que eu estou dizendo aqui? Vamos escolher dois caminhos diferentes aqui, né? Vamos escolher um caminho tal que esse limite aqui vai dar 1 e outro que vai dar menos 1, que eu já vi que é possível fazer isso, né? Qual que é a escolha, uma boa escolha para isso aqui? Então, isso aqui é uma pergunta, né? É contínuo? Essa função é contínua, né? Aliás, mais especificamente, né, que ela é contínua fora do 0, 0. A gente discutiu e viu que é meio óbvio isso, né? Eu quero saber em 0, 0, né, no ponto 0, 0. Então, seja
R de t igual... Vamos pegar o seguinte caminho aqui, ó. Você pode fixar aqui t e t, né? E tomar o t maior ou igual que zero. Aí você consegue aproximar de zero com t maior do que zero. O que eu estou fazendo? Estou forçando o x e o y a serem ambos positivos aqui, né? Então, o limite, quando t tende a zero da composição da f com r de t, vai ser o quê? Eu vou colocar pela direita, né? Porque o t é positivo, né? Isso aqui vai ser t quadrado dividido pelo módulo de t ao quadrado, né? Que é igual ao quê? T é igual a... Deixa eu escrever primeiro, né? Limite... Faltou o limite aqui, desculpa, pessoal. Deixa eu corrigir isso. Então, aqui vai ser o limite de... Quando t tende a zero pela direita, de t quadrado dividido pelo módulo de t quadrado, né? Aliás, eu nem preciso tender... Eu nem preciso pegar o t positivo. Se o t fosse negativo, t vezes t também dá um número positivo, né? Isso aqui é desnecessário, né? Pode colocar assim, ó, pode deixar o t tendendo a zero aqui. Isso sempre vai dar 1, né? Independentemente se o t é positivo ou negativo. Então, isso aqui vai ser igual ao limite, quando t tende a zero, da função constante igual a 1, né? Porque t quadrado dividido por... O módulo de t quadrado é o próprio t quadrado, né? Então, vai ficar t quadrado dividido por t quadrado, que é 1. Então, isso é igual a 1. Por outro lado, veja que quando t está indo para zero, eu estou indo para zero, zero, que é o ponto onde eu estou interessado aqui, né? Por outro lado, se eu pego se S de t é igual, vamos colocar assim agora, menos tt, né? Nesse caso aqui, posso pegar o t pertencente aos reais, o sinal, eu estou forçando o sinal do x ser diferente do sinal do y, né? Então, o limite, quando t tende a zero, não importa se pela direita ou pela esquerda, né? De f de r de t é igual ao quê? De r não, né? De s aqui, nesse caso. Chamei de s. Vai ser igual a menos t quadrado dividido pelo módulo de menos t quadrado. Mais uma vez, esqueci de colocar o limite aqui. Limite quando t tende a zero. O que está acontecendo aqui? Isso aqui é o limite quando t tende a zero de menos t quadrado dividido pelo módulo de t quadrado, né? Porque o módulo aqui, esse menos, fica 1, né? O módulo de menos 1 é 1, né? Então tem um menos aqui. E, mais uma vez, né, o t quadrado dividido pelo módulo de t quadrado é 1. Então, isso aqui vai dar o limite, quando t tende a zero, de menos 1, que é igual a menos 1. Portanto, o que eu posso concluir? Portanto, o limite de f de x, y, quando xy tende a 0, 0, não existe. Uma função que não tem limite no ponto pode ser contínua? Não, né? São três coisas que a gente precisa aqui, né, para uma função ser contínua. Primeira, o ponto tem que estar no domínio. Essa hipótese foi satisfeita, né? Porque o 0, 0 estava no domínio. O valor da função do 0, 0 eu defini como sendo 1. Segundo, o limite tem que existir, porque só faz sentido escrever essa expressão quando o limite existe. Terceiro, o limite tem que dar o próprio valor da função, né? No segundo passo, né, que é o limite existir, a gente já teve um problema, né? O limite não existe. E se o limite não existe, consequentemente, ela não é contínua no ponto, né?
Vamos pegar um outro exemplo aqui. F de x, y igual... deixa eu pensar aqui, vamos pegar assim. Seno de x quadrado mais y quadrado dividido por x quadrado mais y quadrado. Xy diferente de 0, 0. E 1 aqui, xy igual a 0, 0. Essa função aqui, ela é contínua? Mais uma vez, fora do 0, 0 é trivial, né? Trivial assim, né? A gente não precisa ficar argumentando, porque isso aqui é o quociente de duas funções contínuas, né? A função de cima é contínua porque ela é a composição do seno, que é uma função contínua, com um polinômio, que é contínuo também, e a de baixo é contínua, que é um polinômio de grau 2. O único problema são os pontos onde esse denominador zera, né? E o único ponto onde esse denominador zera, na verdade, é o ponto 0, 0. Mas eu estou definindo a minha função ali, então não tem problema de indefinição, né? Se eu só te desse essa função aqui, eu podia falar, não, se eu só te desse essa lei aqui, né? Ela não é contínua no 0, 0. Por quê? Porque não está definida lá, né? Mas como eu defini ela no 0, 0, a gente precisa verificar se esse limite aqui existe, né? E se ele existe, verificar se é 1, né? O limite do seno de x quadrado mais y quadrado dividido por x quadrado mais y quadrado, quando xy vai para 0, 0 aqui, afirmo para vocês que isso aqui é a mesma coisa que o limite quando r tende a 0 do seno de r cosseno θ ao quadrado, né? Mais seno θ ao quadrado, r ao quadrado, dividido por r ao quadrado. Que é igual ao limite quando r tende a 0, aqui no caso pela direita, né? Como a gente está usando coordenadas polares, do seno de r ao quadrado sobre r ao quadrado, né? Isso aqui é um limite fundamental, né? Você pode dizer que isso aqui é o limite quando u tende a 0 pela direita de seno de u dividido, fazendo a mudança, né? R quadrado igual a u. Se o r quadrado vai para 0, o u vai para 0 também, né? Isso aqui é o limite fundamental, né? Que é igual a 1. Que é igual, nesse caso aqui, a própria f de 0, 0, que é 1, né? Portanto, nesse caso aqui a gente pode dizer que f é contínuo em 0, 0. Certo? Um outro tipo de exemplo, outro tipo de situação que aparece muitas vezes é a seguinte, ó. Vamos pegar aqui, seja f de xy igual... vou inventar um exemplo aqui agora. Vou pegar esse aqui. Deixa eu ver aqui. Vou pegar assim. X quadrado mais 2xy, aliás, menos, vou colocar um menos aqui, menos 2xy mais y quadrado dividido por x menos y. A gente sabe que a gente tem um problema, né? Essa função aqui, ela não está definida nos pontos da reta x igual a y, né? A pergunta é a seguinte: é possível escolher uma constante L tal que g de xy igual a f de xy, se x diferente de y, né? E L se
xy igual a 0, 0. Eu vou fazer só no 0, 0. A gente poderia fazer em cima da reta inteira, mas eu quero só estender ela continuamente para o 0, 0. É contínuo? Ou seja, eu sei que a f não é contínua no 0, 0. Por quê? Porque não está definida lá. X igual a y no 0, 0, né? Então não está definida ali. A pergunta é, eu consigo estender ela continuamente aqui para o 0, 0? Né? Então, a solução disso aqui é muito simples, né? Note que se x diferente de y, f de xy é igual a x² menos 2xy mais y² dividido por x menos y, que é igual ao quê? No fundo, isso aqui ó, é x menos y² dividido por x menos y. Né? Eu construí ela assim por querer, né? Então, você corta aqui, isso aqui é x menos y. Né? Então, a gente pode tomar L igual a 0. Né? Se a gente tomar L igual a 0, temos que o limite, quando o xy vai para 0, 0, né? de g de xy, como eu estou fora do 0, 0, isso aqui vai ser justamente o limite, quando xy tende a 0, 0, da f, né? de xy. Né? Que é igual ao quê? O limite de x menos y, né? quando xy tende a 0, 0. Poderia ter feito isso para qualquer ponto em cima dessa reta aí, né? Mas, quando xy tende para 0, 0, x menos y dá o quê? 0, né? Que é igual justamente a g de 0, 0, né? Se L é igual a 0. Né? Se eu tomo L igual a 0. Então, nesse caso aqui, a gente conclui G é contínuo. Então é isso, pessoal. Essa parte de continuidade que eu queria discutir é isso. E até a próxima.